A paz do Senhor, mulher de Deus, Deus abençoe a sua vida neste dia, nesta sexta-feira, e que as bênçãos do Senhor desçam neste momento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu final de semana, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos trazer o quarto passo para você recomeçar a sua vida do absoluto zero, porém dentro da palavra de Deus, firmada na palavra de Deus, porque somente o Senhor Jesus conhece o seu passado, o seu presente e ainda o que há de vir. Então ele, ninguém melhor do que ele, ninguém melhor do que a palavra dele, para nos instruir acerca daquilo que nós nem imaginamos que irá acontecer, não é verdade? Então, por isso nós iremos estar trazendo hoje o quarto passo para recomeçar. Quero te convidar para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Isaías 61, versículo 3. E a palavra diz assim: dar-lhes uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito abatido. Pois bem, durante 3 semanas, nós temos falado sobre o primeiro, o segundo e o terceiro passo para recomeçar a vida de ruínas, uma vida que estava ruim, uma vida que estava acabada, destruída, talvez não no todo, mas em setores. Porém, todos esses três dias que nós falamos, nós trouxemos o assunto sobre o que está do lado de fora dos muros, mas não do que está do lado de dentro. E hoje, em específico, no quarto passo, nós iremos falar sobre o que está do lado de dentro, sobre aquilo que muitas das vezes ninguém vê, ninguém sabe o que você sente, ninguém imagina que você está sorrindo do lado de fora, mas do lado de dentro você ainda se sente inferior, você ainda se sente rejeitada, você ainda se sente traída, você ainda se sente falida. E tudo isso nós iremos tratar hoje, em nome do Senhor Jesus. Pegou aí a Bíblia Sagrada? Então vamos dar continuidade. Aqui, neste versículo sobre Isaías, é interessante que ele fala: dar-lhes uma coroa de beleza em vez de cinzas. A cinza para o povo judaico, as cinzas para a Bíblia, ela traz todas as vezes o contexto em que uma pessoa jogava cinzas na sua cabeça. Era um momento de luto, era um momento de alto sofrimento, era um momento em que a pessoa estava ali em prantos de choro, estava em jejum, sem comer, entregue àquele momento de dor. E quando a palavra de Deus diz assim: tire as cinzas, mas coloque a coroa, isso é tão extraordinário, porque o próprio Deus está falando para você: pare de sofrer, rejeite essa dor, não aceite mais permanecer com esses sentimentos ruins dentro de você, porque hoje eu tiro da sua cabeça as cinzas da dor e coloco na sua cabeça a coroa. Olha que coisa interessante. A coroa, ela fala sobre honra. Ela fala sobre um momento de glória em que alguém possa viver. Porque, por exemplo, todos os reis, rainhas, príncipes, princesas que nós conhecemos, desde de histórias, de contos de fada, como na vida real, todos estes possuem uma coroa. Coroa fala sobre poder, coroa fala sobre honra, coroa fala sobre uma nova história, um novo reinado, uma nova pessoa, uma autoridade. Então, o que Deus está dizendo aqui hoje para nós nada mais é que tire esta sensação, esse sentimento de dor que você tem sentido, porque a partir de agora você andará com coroa na sua cabeça. E quem anda com coroa é honrado por onde passa. Nós vemos isso, como eu acabei de falar, aqueles reis e rainhas, né, da Inglaterra. Eles colocam a coroa e ali há todo um cortejo e toda uma situação de honra, onde eles são recepcionados com tudo do maior e do melhor luxo. Tudo isso por quê? Porque a coroa o separa do meio da multidão. A coroa fala: olha, eles não são qualquer um, eles são reis,
eles são rainhas, elas são rainhas. Então, quando o Senhor está dizendo para você hoje, tire da sua cabeça essas cinzas, mas coloque a coroa, Ele está dizendo para você, pare de sofrer, porque hoje eu vou te honrar. Pare de sofrer. E sabe, Deus não ignora o seu passado. Deus, ele não quer fingir, fazer de conta que não aconteceu aquele momento de vergonha, fazer de conta que não aconteceu aquele momento do vexame, aquele momento que você faliu, aquele momento que você tomou uma atitude errada, aquele momento que você fez uma má escolha na sua vida. Deus, ele não esconde isso. Ele não escondeu os erros de Davi, ele não escondeu os erros de Abraão, ele não escondeu os erros de Jó, de Jacó, de Isaac. Ele não esconde os erros de ninguém. Muito pelo contrário. O nosso Deus, ele tem uma característica tão poderosa que somente ele pode fazer, que é justamente pegar o nosso erro, a nossa vergonha, a nossa dor e transformar em algo extraordinário. E a gente vê muito isso dentro das igrejas. Quando nós vemos testemunhos de pessoas que estavam sofrendo, estavam em estado de rua, moradores de rua, mas que o Senhor os resgatou. Então, hoje, resgatados, lavados, agora não mais com as cinzas, mas com a coroa da salvação que Deus nos concedeu, aqueles momentos de vício, de prostituição, de morar numa rua, de estar abandonado, estar mal, não é mais momento de vergonha, mas tudo aquilo é usado para honrar o que Deus fez na vida dele. Então, se torna uma honra, um testemunho forte, um testemunho que arrasta multidões, na sua maioria, o testemunho de uma pessoa que fez coisas terríveis, mas que o Senhor foi lá, o lavou, o resgatou e fez daquelas feridas virarem cicatrizes. E sabe, quando você tem uma cicatriz, a cicatriz ela não quer dizer que... A cicatriz ela não dói mais. Nós temos cicatrizes, eu tenho cicatriz, você deve ter cicatriz aí. Eu falo na pele mesmo de um machucado, de uma cirurgia. E você sabe muito bem disso. A cicatriz, se você pode passar a unha assim em cima dela, pelo contrário, ela até perde a sensibilidade. Dependendo da profundidade que aquela cicatriz foi causada, ela perde a sensibilidade naquela área. Ela para de doer, você não sente mais dor ali. Então, isso acontece também na nossa vida sentimental, espiritual. Muitas das vezes você passa por momentos difíceis de dor, profunda dor. Mas quando você permite que o Senhor tire essas cinzas da sua cabeça e coloque a coroa da vitória, a coroa da alegria, a coroa da honra, então aquela dor que doía muito, agora virou cicatriz e já não dói mais. E quando alguém passa por uma condição parecida ou até mesmo igual a que você passou, se você é de Deus, você se torna uma pessoa usada por Deus para chegar nessa pessoa e falar: olha, calma, já aconteceu isso comigo. Olha, eu vou te contar um pouquinho da minha história e do que Deus fez comigo, sabe? Então você deixa de sofrer por aquilo, mas se torna uma referência de superação naquela área. Olha que coisa extraordinária, isso somente o nosso Deus pode fazer com a gente e mais ninguém, isso é simplesmente extraordinário. E as cicatrizes, elas não mostram as suas feridas, não mostram a sua dor, não mostram o teu sofrimento, mas uma cicatriz mostra que você passou, que você sobreviveu àquela situação que causou aquela ferida. Então, não fique olhando para as suas feridas e pensando no que você sofreu, mas olhe para as suas cicatrizes, olhe para os seus traumas, sabe aquele trauma do passado, de uma situação terrível que você passou? Não olhe para ele com cinzas na cabeça, mas olhe para ele com uma coroa, no sentido de, o teu olhar tem que ser para as suas dores do passado, o olhar, eu superei. Eu consegui passar.
Eu venci. Eu sou mais que vencedora porque Deus me concedeu isso. Eu consegui. Eu sou resiliente. Eu sou forte. Eu sou resistente. Eu sou persistente. Eu sou uma mulher guerreira. Eu sou uma vitoriosa. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, o diabo e as pessoas que se deixam ser usadas por ele, normalmente querem usar o nosso passado, o seu passado, para nos trazer vergonha, nos trazer frustração, nos trazer dor, quando na verdade é totalmente o oposto disso. O nosso passado nos mostra quão forte nós somos. Olha de onde nós saímos e nós estamos de pé hoje. Olha o que nós já enfrentamos, mas nós vencemos. Nós estamos aqui. É sobre isso. Então, não olhe para as suas feridas com pesar de você mesmo, com um sentimento de, poxa, olha como eu sofri. Não, olha para as suas feridas com o sentimento de eu superei. Eu consegui passar. E você precisa de olhar para você não com os olhos que o mundo te vê. E vou te falar uma coisa, nem mesmo com os olhos que muitas das vezes você se enxerga. Você precisa de olhar para os seus olhos, olhar para você com os olhos de Cristo. Deus, ele nos olha com um olhar que é muito mais além, sabe? É muito poderoso. Deus confia tanto e deposita tanta confiança em nós, que muitas das vezes nós nos deparamos com situações que Ele nos honra e a gente fala assim, poxa, será que eu vou dar conta disso daqui? Será que eu vou conseguir executar conforme Deus está me permitindo viver? Porque é algo tão grande que Ele confiou a mim que a gente fica constrangido. É ou não é? Isso já aconteceu comigo várias vezes e tenho certeza que com você também aconteceu. E se não aconteceu, vai acontecer. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Ele nos confia tanto, Ele confia tanto em nosso potencial, em nós como seres humanos, Ele confia tanto, 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 que a gente chega a duvidar. Será? Meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso daqui? Mas Ele depositou em você essa confiança, porque Ele sabe que você é capaz. Então, não se olhe com esse olhar de penúria, com esse olhar de eu não consigo, ai, porque eu sofri demais. Pare com isso. Olhe para você com o olhar de como eu consegui. Poxa, Deus me ajudou a vencer, eu sou mais que vencedora. Olha o que eu passei e eu estou aqui. É nesse olhar que você tem que focar em você mesma a partir de hoje. Você não pode se definir com base nos seus traumas, no seu medo, nas suas angústias, naquilo que você sofreu, naquilo que você perdeu, no abandono, na falência. Não! Você não pode ser uma mulher definida dentro das suas dores, mas você tem que se definir dentro daquilo que você passou diante das dores que você passou, das dores que você enfrentou. Olha como eu sou forte. Olha como eu consegui, como eu sou guerreira. É nesse olhar que você tem que focar e não focar no problema, porque você não é o problema. Você não é o divórcio que você passou, você não é a falência que você enfrentou, você não é a rejeição que você sofreu. Isso foi o que aconteceu com você, não quem você é. Isso foi o que te moldou. Aí sim, hoje, a você ser essa mulher forte que você é. Então, não importa qual foi o seu passado. Se você está aqui agora assistindo este vídeo, assistindo agora exatamente esta mensagem, é porque você passou. É porque você superou. Não, pastor, olha, eu ainda não superei, eu ainda estou no meio deste vendaval. Independente, você está viva, você está de pé, você está superando, você está vendo um vídeo como esse que traz justamente o título de como sair de uma situação como essa. Então, pode ter certeza de uma coisa, você já passou, você já superou, você é mais que vencedora. Então, você não é o que você enfrentou. Muito pelo contrário,
Você tem a força de superar o que você superou. Isso sim fala sobre você. Não o que você sofreu. Não que, olha, porque eu sofri muito, eu senti muito, é porque eu sofro muito. Pare com isso. Você não é o que te fizeram. Você não é o que te falaram. Você não é os seus problemas. Não. Você é a solução deles. Você é a chave que faz de você mais que vencedora, porque você supera. Olha tudo que você superou. Olha tudo que aconteceu. Olha tudo que você já enfrentou e você está viva, rompendo em fé. E é sobre isso, exatamente sobre isso. Olha quem você é diante de Deus. Olha quem você é diante de tudo isso que você já passou e você permanece de pé. Então você é essa força, você é essa guerreira, você é essa pessoa que deu continuidade mesmo em meio à dor. Você não parou, você não desistiu. Essa é você. Essa é você, essa mulher guerreira, vitoriosa e mais que vencedora em Cristo Jesus. Sua identidade real está firmada no que o Criador diz sobre você. Você é filha amada, escolhida, aceita, herdeira das promessas. O recomeço na sua vida, mulher de Deus, só vai começar quando você passar a se enxergar com os olhos de Deus, não com os olhos da ferida, não com os olhos da dor, não com os olhos do sofrimento, mas com os olhos da fé, com os olhos de Cristo para você. E é interessante porque esse versículo, no final dele, ele diz assim: óleo de alegria em vez de pranto, e um manto, olha que coisa linda, e um manto de louvor em vez de espírito abatido. E eu fiquei me perguntando, o que seria esse manto de louvor? Sabe, esse manto de louvor é, vamos dizer, o acabamento. O acabamento dos seus sentimentos. Nós estamos falando sobre a reconstrução do muro de Neemias, sobre recomeço, sobre edificações, sobre construir, reconstruir a sua vida. E aí vem esse manto. Esse manto, olha que coisa extraordinária. Você já ganhou a coroa que Cristo já determinou para você, toma posse. E agora ele coloca sobre você o manto, sabe? Então, ao invés daquela cena prostrada, de cinzas na cabeça, choro, lágrimas, o Senhor, Deus, ele nos levanta, coloca a coroa sobre a nossa cabeça e finaliza, ele sela com o manto, que traz todo esse acabamento de filha do rei, de princesa, de rainha, que você é da sua vida. Olha que coisa extraordinária e poderosa. Olha o poder que Deus te dá. Olha a autoridade que Ele te dá sobre a sua própria vida. Sobre a dor, sobre o medo, sobre o trauma. Ele te dá essa coroa de autoridade, Ele te dá esse manto. Levanta. Você tem autoridade sobre essa dor, você tem autoridade sobre esse sofrimento, você tem autoridade sobre tudo que você passou, porque tudo que você passou é sobre você, é sobre a sua vida, é sobre a sua história. E agora você veste essa coroa, veste esse manto, ele derrama o óleo da alegria sobre você e você deixa de ser uma pessoa sofrida, que se lamenta, para passar a ser uma mulher que rompeu, uma mulher que venceu, uma mulher que superou, uma mulher que ajuda outras mulheres a se levantar, a também colocar a sua coroa, a também colocar o seu manto. Vamos nos levantar, vamos nos unir, porque em Cristo nós somos mais que vencedoras. É sobre isso.
Tudo isso que está dentro de você, você não pode permitir ficar em lágrimas. Muito pelo contrário, esse manto fala sobre a blindagem de uma gratidão. Senhor, obrigada porque eu superei, obrigada por tudo isso que o Senhor está me permitindo passar, porque se o Senhor está me permitindo passar, é sinal que o Senhor sabe que eu vou superar, que o Senhor confiou em mim tamanho problema para ser resolvido, porque o Senhor sabe que eu tenho competência para resolver isso daqui. Sabe, hoje eu estava ouvindo um vídeo de uma pré-candidata a governadora do Distrito Federal. E essa mulher falou algo assim que eu achei, falei, poxa, isso é tão poderoso, né? Se usado para a fé, isso é tão poderoso. E ela falou assim, a pergunta para ela foi, qual a sua utilidade dentro do partido? E ela simplesmente, não com ar de soberba, não com ar de eu sou a toda poderosa, não, mas com ar de eu sei do que eu sou capaz. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu tenho apoio de quem eu tenho apoio. E ela disse, sabe o quê? Sabe qual foi a resposta dela? Eu vou repetir. Olha a pergunta. Qual é a sua utilidade para o partido? E ela disse, sabe o quê? A minha utilidade é, você pode colocar qualquer problema na minha mão. Eu vou solucioná-lo. Gente, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Porque o poder que está nas mãos dela, o poder dela, não está justamente em ter tudo favorável. Não. Mas está justamente em entrar no local de crise e resolver a crise. Isso é de um poder extraordinário. Muitas das vezes nós queremos entrar para um casamento com um marido perfeito. Nós queremos ter filhos perfeitos. Nós queremos entrar numa igreja perfeita. Nós queremos entrar em uma empresa perfeita. Nós queremos montar a nossa própria empresa com perfeição. E o nosso poder, um dos, porque são vários, mas eu estou citando esse. Um dos poderes extraordinários que um ser humano pode ter de utilidade universal é ser um solucionador de problemas. Então, quando Deus permite que você enfrente crises, não encare isso como, ai, Deus é mau, porque comigo, de novo comigo. Não veja dessa forma, mas veja do ponto de vista de Deus, pode confiar em mim, eu vou resolver. Eu vou dar conta, porque o Senhor me garante isso. O Senhor é a minha força. E é quando eu penso que eu estou caindo, quando eu penso que eu estou mal, que eu estou fraca, é aí que a minha força dobra. Porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu busco mais, eu me fidelizo mais, eu honro mais a minha aliança com Ele, porque eu reconheço que sem Ele eu nada sou. Então, quando alguém chegar em você com um problema, talvez o seu marido, o seu filho, enfim, para desabafar com você, não fale assim, poxa, meu ouvido não é pinico. Não pense dessa forma. Mas pense da forma assim, poxa, se essa pessoa vir falar para mim, é porque ela confia que eu tenho uma solução. Porque ela acredita que eu tenho a solução para ela. Olha, perceba o olhar dessa pessoa para você. Perceba o olhar de confiança, o olhar de, olha, eu não consegui dar conta, mas eu sei que você é a pessoa que vai me ajudar. Isso é extraordinário. Então, às vezes, nós queremos ser útil na vida de alguém, mas só nos momentos bons, de felicidade, de alegria. Olha, vamos fazer uma festa de aniversário? Olha, deixa comigo que eu vou fazer tudo com perfeição. Mas e quando chega o dia mau? Sabe, quando a situação fica feia
E quando vem aquele filho falar que está com problema no casamento, quando vem o filho falar que está com problema psicológico, está com uma dependência química, se viciou em jogos online, está viciado no baralho, e aí? Quem é você nesse momento de crise? Claro, eu sou mãe. E é óbvio que isso, para nós mães, é uma dor terrível. Porém, precisamos de entender que se aquele filho, ou aquela filha, ou aquele genro, ou aquela nora nos procurou, e se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para solucionar aquele problema. E a nossa falta, preste atenção nisso daqui, mulher de Deus, a falta que você faz para o seu marido, a falta que você faz para os seus filhos, não está na sua beleza, não está na sua estética, mas está justamente na necessidade deles. Porque quando eles precisam, eles podem contar com você. Quando eles precisam de alguém para orar, eles podem contar com você. Quando eles precisam de alguém para apaziguar a situação que está crítica, você é essa pessoa. Quando eles precisam de alguém para aconselhá-los, você é essa pessoa. Outro dia eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, um homem que eu admiro muito, a falar sobre a sua esposa. E ele disse assim, porque ele é um homem muito influente, mas a esposa, ela é uma mulher muito discreta. E aí perguntaram para ele quem e o que ela significava na vida dele. E ele disse assim, olha, a presença dela é o que me faz ter força. Em muitos momentos terríveis que eu enfrentei na minha vida, a presença dela, o silêncio dela, a calma dela, o equilíbrio emocional dela, as orações que ela colocava a mão no meu peito e orava por mim. Isso é o que me sustenta. E é por isso que onde eu vou, para congressos e tudo mais, ela está sempre do meu lado. E aí ele se emocionou, ele chorou, e ele disse assim, eu clamo a Deus, olha que coisa linda, para que Ele me recolha primeiro, ele já é um senhor de idade, para que Ele me recolha primeiro do que ela. Porque eu não quero sentir como é viver sem ter ela do meu lado. Gente, isso é tão extraordinário, porque não é sobre a beleza dela, e ela é linda, mas não é sobre a beleza dela. Não é sobre como ela tem um corpo perfeito, como ela tem um corpo, um cabelo, como ela chama a atenção dos homens. Não é nada disso. O olhar deste homem, que é um homem de Deus, é justamente para aquilo que ninguém vê, mas ele está ali, ele vê. Como ele convive com ela, ele teve acesso a essa área do caráter dela. Ele pôde ter acesso a isso. E isso mudou a vida dele. E ele falou, eu clamo a Deus para me recolher primeiro, porque eu não quero ver a minha vida, eu não quero viver a minha vida sem ela. Então, essa mulher que eu citei primeira, que disse, eu sou o tipo de pessoa, pode colocar qualquer problema na minha mão, eu vou resolver. E essa outra senhora, que é a calma, é o equilíbrio, é o silêncio, que fizeram a diferença em todo o chamado ministerial daquele homem. E Deus tem chamado nós mulheres para viver momentos assim. Você não é a sua aparência. Você não é o seu corpo escultural. Não. Você é
essa mulher forte que está sendo falado aqui, que não tem mais as cinzas na cabeça, mas agora tem a coroa. Não tem mais as roupas rasgadas, porque os judeus faziam isso, rasgavam a camisa, mas agora tem um manto. E o Senhor, o próprio Senhor, derrama o azeite sobre a tua cabeça, selando esse momento. Então, não é fácil fazer o que eu vou te falar aqui agora, mas esta é a saída. É a única saída. E o que eu vou te dizer agora, talvez você fale, poxa, mas isso é muito difícil. É muito difícil, porque é só para as fortes, é só para as guerreiras, é só para aquelas que têm Jesus realmente. E elas vão executar, porque é o Senhor quem vai dar força. No momento mal, não se lamente, não reclame, mas louve ao Senhor. Esse é um pedido que está sendo falado aqui. Esse manto é justamente isso. Olha que coisa extraordinária. O manto do louvor. Então quer dizer, não é para murmurar, não é para reclamar, não é para ficar chorando, mas é para louvar. Poxa, mas essa pessoa, até agora de pouco, ela estava com cinzas na cabeça. Isso significa que ela estava de luto. Mas agora Deus está chamando, levanta. Vamos adorar, vamos louvar, exalte o meu nome, eu sou na sua vida e vamos seguir em frente. Então hoje, o Senhor te chama para isso, mulher. Você não é as suas feridas, você não é as cicatrizes, você não é o que você enfrentou no passado, que está passando agora nesse momento. Você não é nada disso, você não é a depressão, você não é a crise de pânico, você não é nada disso. Você é uma mulher poderosa em Cristo Jesus, que é capaz de superar tudo isso que você já passou e o que você está passando agora. Mas o que é necessário você fazer hoje é louvar a Deus por tudo que você já passou, louvá-lo novamente pelo que você está enfrentando, agradecê-lo, louvá-lo novamente pelo que você ainda irá passar, porque o futuro somente Deus sabe, e nós iremos passar por mais problemas, disso aí eu não tenho dúvidas, só não sei o que, mas nós iremos enfrentar. Mas uma coisa eu tenho certeza, convicção absoluta, nós iremos vencer de novo. Você irá vencer de novo. Você irá superar de novo. Você irá vencer rompendo em fé de novo. Hoje, só mais um exemplo que eu acho muito forte também. Hoje eu ouvi um testemunho de uma mulher americana que ela estava com um barrigão lindo assim, grávida. E é um menino, vai chamar José. E ela disse assim, outros dias há um tempo atrás eu estava preocupada e me peguei chorando, preocupada com a hora do parto. Olha o que essa mulher disse. E aí Deus ministrou no meu coração e ele falou assim para mim, não é para você chorar, é para o inferno chorar. Porque este que está no seu ventre é um dos que vão se levantar para destruir o inferno. Então o inferno tem que chorar, porque ele é escolhido, não você que está o gerando. Olha que coisa linda! Então, às vezes, a gente fica se apegando a coisas que é preocupante, como vai ser a hora do parto, como que se dará aquele momento que é tão especial, mas que também é muito dolorido, enfim. E aí, você que é mulher sabe do que eu estou falando, mas ao mesmo tempo, não, eu não tenho por que chorar. Quem tem que chorar é o diabo. Porque o que eu estou gerando é uma flecha do Senhor. Ele é uma flecha do Senhor. Ele é uma herança de Deus para a minha vida e para esta terra. Então, quer dizer, foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Foque naquilo que Deus colocou na sua mão. Então, às vezes, nós estamos grávidas da nossa bênção, mas a gente está pensando na hora do parto. E não é a hora do parto que nós temos que nos preocupar. Aliás, nós não temos que nos preocupar com nada. Quem tem que se preocupar é o inimigo. Com o que nós estamos gerando? Em quem nós estamos nos transformando? Com essa dor, com este luto, com essa falência, com essa preocupação, com essa situação caótica. Porque isso te transforma.
E isso te eleva, não te abate. Isso te faz a subir a níveis extraordinários de sabedoria, de entendimento, de experiência de vida, experiências com o espiritual. Então, é sobre isso, mulher de Deus. É sobre isso. Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Você não é a dor, você não é o trauma, você não é a cicatriz. Pelo contrário, você é o resultado. Olha tudo o que já aconteceu contigo e você está aí. Isso é a prova viva de que você é uma mulher forte, resistente, resiliente e mais que vencedora em Cristo Jesus, porque Ele é quem te dá essa vitória. Amém? Deus abençoe a todas, nós vamos encerrando por aqui, mas agora eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, curte este vídeo em nome de Jesus, isso nos ajuda muito ao canal da igreja ser divulgado. Nosso canal é novo, é recente, mas eu tenho certeza que ele será vitorioso porque Deus nos concede essa bênção. E claro, usando a sua vida para compartilhar, para se inscrever no canal e deixar aí o seu like, deixar aí o seu joinha dizendo: que coisa linda, amei, amei. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Sexta-feira estarei de volta com um novo vídeo e em nome de Jesus trazendo mais um passo para você seguir aí neste recomeço. Deus abençoe a todos, um forte abraço e fiquem com Deus.